A gente tem algumas perguntas, assim, mais dentro da nossa área de interesse que está ligada às terapias através do movimento. E uma outra que é a pesquisa da disciplina, que está relacionada ao método angeliano. Então a gente vai começar por essa pergunta do método, que é ver com você que tem já essa experiência com o Angel. O que você acha desse questionamento que se faz? Assim, se existe um método angeliano, se a gente pode dizer que existe um método ou que não existe? E se existe, o que é esse método para você? Essa seria a primeira pergunta. Como ele pode ter influenciado o seu trabalho, sua trajetória até aqui? A discussão de método, eu acho que é uma discussão que eu não saberia como compartilhar. Eu acho que não é esse espaço que eu compartilho com ela, com o trabalho dela. E eu nem sei exatamente o que diferencia, eu acho que eu não tenho gabarito para fazer a diferença entre o que é um método, o que é uma abordagem corporal, o que é uma técnica, que é um nome que eu não gosto muito de utilizar. Eu gosto muito de trabalhar com o nome abordagem, porque eu acho que ele inclui. Mas provavelmente as pessoas que estão dentro de uma categoria mais acadêmica querem discutir a questão método, então eu deixo para elas, até porque se eu for entrar numa questão mais acadêmica, como eu estou entrando agora, eu não vou me ater a esse tipo de pergunta, mas acho legal quem esteja fazendo isso, porque deve ter alguma razão, né? Eu acho que a Angel, ela tem sim um campo de trabalho onde ela se utiliza de vários elementos da consciência corporal que ela veio construindo e que está dentro da história dela, né? Então, eu acho que todas as abordagens, ou a grande maioria que eu conheço, são abordagens que estão trabalhando o tempo todo com as questões de uma pesquisa e de uma pesquisa e de uma pesquisa, né? Então, quais são os elementos externos que tocam os elementos, como por exemplo, como o osso toca o solo, como o osso toca o chão de madeira. Então eu estou utilizando uma madeira que talvez eu pudesse dizer que está externa ao meu corpo, mas que ao mesmo tempo eu estou recebendo essa madeira, então ela já não está mais. O que eu quero dizer é que a pessoalidade, né, e o caminho profissional, eles não estão separados, né? A gente vai construindo, a grande maioria das pessoas com quem eu gosto de trabalhar são pessoas que construíram uma forma de pensar e uma forma de trabalhar a partir de necessidades e questionamentos, né, da sua própria vida. A Angel tem a sua trajetória, né, de bailarina, de artista plástica, Então, eu acho que de uma pessoa que veio de Belo Horizonte, que foi para a Bahia, tudo isso são marcas, né, visíveis e invisíveis, que estão no corpo, que estão na história, que vão construindo uma forma de trabalhar e que também vai se modificando, né, porque se há uma construção diária, isso se modifica, né. A Angel me influenciou totalmente, né, porque eu não comecei com ela, comecei com o filho dela, com o Rainer, mas entrando por Rainer, eu estava entrando na escola, na casa dela, estava entrando na casa deles, né, do Rainer, do Klaus e da Angel. E eu comecei com o Rainer, fui muito amiga dele, e foi o Rainer que me passou o primeiro bastão para dar aula, que disse para mim: eu não quero mais dar aula para iniciante e gostaria que você tomasse esse lugar, né?
E eu fiquei muito honrada e já trabalhava na escola e depois fui fazer a formação, já fazia aula da Angel e fazia aula de clássico que a Angel dava. Foi um momento muito rico, que foi final dos anos 70, início dos anos 80. Um ano muito rico, muito cheio de alegria no corpo. A gente tinha nas salas, a gente não tinha sala a gente tinha nas salas uma quantidade de 30, 40 alunos em cada sala. O mundo não oferecia talvez tantas possibilidades, tantas abordagens, então a gente se concentrava mais, né? Então o Angel tá no meu corpo, né? E quando eu fui convidada para dar aula de expressão, porque eu comecei dando aula de dança livre, que era o trabalho do Rainer na época, e quando eu comecei a dar aula de expressão corporal no curso técnico, antes mesmo de fazer a formação, eu entrei para dar aula de expressão corporal. A aula de expressão corporal seria a aula da Angel, tanto que eu fiz aula com a Angel de expressão corporal, que depois ela transforma o nome de Consciência pelo Movimento. Obviamente que eu não faço trabalho da Angel, né? Eu tenho 50 anos, eu faço o meu trabalho, mas eu utilizo elementos que são básicos no trabalho da Angel. E se eu estou dentro de um curso de formação da escola dela, eu faço questão de estar nomeando as coisas, da onde eu estou tirando determinados elementos, né? Se esse elemento foi com a Angel que eu estudei mais, se esse elemento foi mais com o Klaus, se esse elemento foi mais com contato e improvisação, onde eu estou dando improvisação, se foi mais... eu gosto disso, eu gosto de nomear. E quando as pessoas entram para fazer o curso de formação, eu gosto de apresentar a escola, né? Dizer quem foi Rainer, quem foi Klaus, quem é Angel, o quanto para mim é importante muitas vezes, quando eu estou subindo para dar aula, passar ali embaixo e pedir bênção, porque ela é uma mestra, né? E é uma mestra que não só fez do campo da sala de aula um espaço de aprendizado e de crescimento e de criação. Ela criou uma escola, né? Num país que é muito difícil se batalhar por qualquer coisa. E eu acho que isso precisa ser muito falado, porque muitas vezes se esquece quem vem antes e que abre as portas. E eu acho isso muito doloroso, não se honrar o caminho que foi aberto. Eu sou eu do jeito que eu tô porque outras pessoas abriram um campo para mim, né? E a Angel tem isso, né? Ela abre o espaço e abriu várias salas e abriu uma casa, e se ela pudesse, ela abriria 2, 3 casas, e é o sonho dela, né? Então, o método, eu não sei, mas eu sei que o trabalho da Angel está em mim e que eu faço, que é uma honra para mim dar essa matéria que se chama expressão corporal, embora ela não nomeie mais de expressão corporal, e de que eu possa, nesse campo, nessa sala, tá trazendo os elementos que me foram fundamentais para minha dança e para a pessoa que eu sou. É isso. Obrigada. Aí tem mais um pouquinho. Que a gente queria te perguntar qual a relação que existe e como é que você vê essa relação da consciência, do trabalho de consciência do movimento e do autoconhecimento. Como é que você vê, tudo que você puder falar sobre isso, sobre essa relação, que a consciência do movimento pode ou não trazer um autoconhecimento, como é que isso acontece? Será que existe diferença entre conhecimento e autoconhecimento? Eu não sei. Eu acho que teria que perguntar para Spinoza. Eu não sei muito. Existe todo um questionamento em cima do que é auto, né?
que é esse eu que se observa, quem é esse eu. Aí a gente tem que ir lá pesquisar o Damásio, e aí tem que pesquisar, aí quem é esse eu que se observa e que percebe coisas, essa testemunha interna que eu chamo no movimento autêntico. Quando eu conheço algo, eu me relaciono com esse algo, né? Ao conhecer já implica uma relação, qualquer que seja, qual grau, depende desse grau, né? E ao absorver, ao digerir esse conhecimento, ele passa a ser meu, ele passa a ser nosso, ele passa a ser movimento, ele passa a ser alimento. Então, se eu não quiser usar o autoconhecimento, ele é um conhecimento que me transforma, né? Eu ver sua meia branca, ela me transforma, porque se fosse uma meia preta, eu me relacionaria de uma outra forma, o impacto seria outro. Só que tem determinadas coisas que eu paro de perceber, porque eu estou no mundo cotidiano, na rotina. Então eu paro de perceber que esse chão paro de perceber que o seu brinco azul balança e que isso me causa algo, né? Quando a gente está num ambiente, num campo, num continente de aula, de consciência, de expressão, de movimento autêntico, de improvisação, de terapia, qualquer outra, a gente está num momento que eu estou dando eu estou estudando, estou pesquisando, eu estou refletindo, né? Eu estou criando um espaço para eu me alargar, né? E esse espaço de alargamento faz com que as minhas percepções e as minhas sensações possam viver de forma mais plena, talvez, não sei, mas que possam viver mais, né? É quando algo, eu sonho algo, ou eu sinto algo quando eu vejo alguém, eu como algo. Eu acho que é essa relação, né? O conhecimento, e esse conhecimento por uma palavra viva, porque também tudo depende, né, do trabalho que é feito, qual é a relação que eu mantenho com aquele professor ou com aquele amigo que está dando uma aula, seja teórica, que também, né, que é uma aula teórica, né, eu faço uma aula com a Hélia e sou instigada, fico pulando na cadeira que nem uma louca, querendo dançar. Então, assim, quais são as pessoas que me causam movimento, né? Quais são as relações que me causam movimento, quais são as palavras que eu posso utilizar na aula que eu utilizei hoje que podem causar movimento, né? E isso faz parte de um processo também. Isso tem o primeiro impacto, o primeiro encontro, mas também tem um processo, né? Eu acredito no percurso. Tem uma frase da Angel que eu amo, que é que não há forma sem percurso. Essa frase, para mim, ela é primorosa. Ela é primorosa, porque eu amo o percurso, eu amo o processo, né? E todo o trabalho que eu tenho no curso técnico, que é uma paixão para mim, esse curso, é o saborear, eu poder estar com eles esses 2 anos e estar comunicando com os outros professores de alguma forma e estar criando a partir das potências e das dificuldades de cada um. E isso para mim é o processo, é poder estar vendo, enxergando, não enxergando e compartilhando, se atritando e fazendo e criando. Não é à toa que eles criam muito, né? Assim, é muito interessante ver uma aula de expressão corporal não é a aula de composição coreográfica, e a partir exatamente do que talvez eu pudesse chamar autoconhecimento, ou conhecimento, percepção de si, ou percepção corporal, sei lá quais são os nomes, né? Que a gente está tentando descobrir os nomes para as coisas. Nesse espaço eu estou criando. É nesse espaço que a relação criativa está acontecendo o tempo todo, né? Eu não preciso dizer, então agora vamos criar. Não, é direto, é um caminho
que é um fio, por isso que eu gostaria de um tempo mais longo, talvez. Porque eu sinto que o fio se faz, o caminho se faz. Não preciso correr atrás dele, não preciso correr atrás do campo de criação. Ao você, eu te dar um elemento e criar um campo, como foi colocado hoje, para que esse elemento exista, a criação acontece. Né? Então, e aí você viu que o diálogo com as ideias começam a acontecer. E como é que o diálogo com as ideias começam a acontecer, né? Se encontrando, se desencontrando. Eu acho que curiosidade, né? Curiosidade, assim. Eu fico sempre, quando os alunos estão em crise, ou quando estão perdendo a energia, eu falo, aonde está o tesão? Sabe? Onde é que está o tesão? Porque ele às vezes está encoberto, sabe? Eu estou vindo aqui para cá, para esse espaço tão sagrado, para fazer o quê? Qual é a minha motivação? E eu sou cutucante, eu cutuco esse lugar. Eu sempre fui assim. Eu acho que talvez o Rainer, né, que é uma pessoa que está sempre comigo, ele tenha visto isso em mim. Porque quando eu perguntei para ele, por que eu, que não tinha talvez menos experiência do que muitos bailarinos que estavam ali, ele talvez tenha visto uma paixão que nem eu via naquele momento. Porque naquela época eu era jornalista. E ele viu uma paixão em mim, que é a paixão pelo processo e a paixão pela relação. A relação me causa algo que me faz criar. Então, terapia através do movimento é um espaço de reflexão. Eu acho que a pós-graduação, por exemplo, é um grande espaço de reflexão. Tem uma equipe de professores muito bacana. Eu acho que tem pessoas falando, tem palavras que estão sendo movidas, que estão sendo debulhadas, cozinhadas, cozidas, faladas. Eu acho que a gente tem que improvisar muito. Acho que o campo da improvisação, de criar campos para improvisação, acho que é o grande campo para a gente voltar a ter o espaço criativo. Não que as organizações corporais não precisam ser feitas, o entendimento, as percepções, acho que tudo isso que tem que acontecer. Mas eu aposto que isso tem que acontecer junto com o campo de improvisação, porque a quantidade de informação que a gente está tendo é muito grande. E se eu não tiver tempo para fazer essa informação passar por mim, eu sentir ela, fica um blá 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 de corpo que eu não sei nem o que está se falando, sabe? Fica todo mundo falando de corpo e eu nem sei mais de que corpo, todo mundo falando de dança que eu também já não sei mais de que dança. Então é isso, assim, eu aposto nesse caminho onde a pessoa tenha espaço para fazer a sua própria digestão no movimento, sabe? Nos silêncios, para isso. É isso. Ótimo, muito obrigada. Nossa, eu falo, né? Muito obrigada. Eu sou